Irritação, dor nos olhos. Quem nunca passou por esse incômodo usando o computador o dia todo, ou mesmo pegando uma poeira na rua? Hoje, no programa da Jô, nós vamos conversar sobre a saúde dos nossos olhos e o que fazer para diminuir esse incômodo. O computador, a TV e dirigir todos os dias tornam a visão um dos sentidos mais requisitados da vida moderna. Mas nem todo mundo está atento a um dos principais cuidados para manter os olhos saudáveis. O computador, ele tem uma síndrome que causa chama síndrome do computador. Mas tudo isso por causa de essa irritação, geralmente vermelhidão e tudo, é por causa de um ressecamento do olho. Porque você fica muito tempo entretido com a tela e você esquece de piscar. Então, por exemplo, a gente sabe que mais ou menos 50% a 70% das piscadas diminuem. Então, a pessoa vai piscar, fica lá e esquece de piscar. Então, isso acaba ressecando o olho e isso começa a dar essa irritação e esse vermelhidão. A questão da distância, isso influi também? A distância influi, porque quanto mais próximo, você tem um músculo dentro do olho que ele tem que fazer mais força. Então, a distância, primeiro, você tem que ter uma distância no mínimo de 30 centímetros. E eu acho que a gente chama, assim, por exemplo, para você, lembrando que se você piscar melhor, se o monitor ficar um pouco mais baixo, você consegue piscar melhor. E você pode deixar um pouco mais encoberto o olho. Se você deixar o monitor mais alto, você tem que sempre ficar com o olho aberto e você expõe demais, sobreexpõe o olho e resseca mais. É necessário que sejam realizados exames periódicos, alertam os especialistas. O ideal é iniciar o controle já no nascimento, com o teste do olhinho, feito ainda na maternidade. Se estiver tudo normal, basta realizar exames a cada 2 anos ou anualmente, se houver problemas na família. A criança é difícil porque tem vários fatores envolvidos, né? Se a gente tirar todos os fatores, deixar só a parte de videogame, de tablet e tudo, também é a mesma coisa. Só que essas crianças, elas têm um músculo muito mais forte do que o nosso, por exemplo. Então, elas são capazes de aguentar mais tempo, de ter um pouco menos de irritação. Quando a pessoa vê que a criança ela tem uma irritação, é porque seria interessante levar no oftalmologista para verificar o que é. Porque às vezes às vezes a gente chama até de conjuntivite crônica, que tem muito aqui na cidade. Então, às vezes a criança, ora fica com o olho vermelho, ora não fica. E ela, não, é tudo bem, é só o computador. Também não é assim. Então, no caso de criança, a gente tem que ter mais cuidado. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia calcula que somente o glaucoma, principal causa de cegueira irreversível, afete 4 milhões de brasileiros. A infância também é atingida. Temos cerca de 30 mil crianças cegas, sendo que 3 das maiores causas de cegueira infantil, sendo elas retinopatia da prematuridade, catarata e glaucoma congênito, poderiam ser tratadas. Então, na dúvida, marque já uma consulta com seu oftalmologista e adote alguns bons hábitos que preservam a saúde dos seus olhos. O óculos de sol, óculos escuros, também ajuda? Ajuda, aí o óculos escuro ele ajuda não só no conforto, mas eu estou falando da parte, né, nem vamos falar da parte estética, mas não só no conforto, mas o óculos escuro ele tem uma proteção contra os raios ultravioletas e tudo. Esses raios, eles fazem mal para o olho. Como é que eles fazem mal? Eles aumentam aquela carninha, que o pessoal chama de carninha, mas a gente chama de pterígio. Aumenta a incidência de catarata, né? E para pessoas claras, que vão ter mais conforto com o óculos escuro, essas pessoas também têm um outro problema que chama um envelhecimento da retina. Então, o óculos escuro, ele é recomendado, sim. Primeiro, tem que verificar se não tem nenhum tipo de alergia ao componente da maquiagem, né? Segundo, mesmo usando uma maquiagem que não tenha alergia nenhuma, tem que tentar tirar todo o excesso, porque a própria maquiagem, ela vai atrapalhar o funcionamento do olho. Vai atrapalhar como? Atrapalhando o funcionamento da lágrima, que é como a gente falou, que a gente não dá importância, mas é essencial para que o olho fique bem protegido. Ele fique lubrificado. Exatamente. Então, essa questão, por exemplo,
mais das mulheres, existem alguns outros problemas que acontecem que são também pessoais, como fatores hormonais. Às vezes você tem uma imunidade mais baixa, então você está num período, desde um período de estresse, um período de doença, alguma coisa assim, seu olho pode ficar mais propenso a ter conjuntivites. Então você vai evitar por exemplo, ir em lugares que tem muita gente. Vermelhidão, é a mesma coisa. Começou a ficar um pouco vermelho, daqui a pouco passou, provavelmente não era nada. Mas se durar um pouquinho mais, aí dor é outra coisa. Então, na verdade, não dá para eu falar, dá para eu falar de modo geral, para a pessoa se preocupar com alguns sinais. Mas também não é para ficar preocupado com qualquer sinal, mas se ela se preocupar com esses sinais e procurar um oftalmologista, ela vai cuidar bem do olho dela.